eu vou fazer a leitura aqui para vocês, rapidinho. Vou ler aqui Enoque 22. E diz assim, naquele tempo, aqui ó, então inquiri de Rafael, Enoque 22, verso 9, vou ler aqui. Vou ler do 22 em diante, vai, todinho ele. Dali eu me dirigi para outro lugar, onde vi a oeste uma grande e elevada montanha, uma forte rocha e 4 cavernas deleitosas. Internamente elas eram profundas, amplas e muito polidas. Antes que alguém, talvez, que é cristão, esteja assistindo essa live, eu preciso sempre falar isso, tá, pessoal? Sei que para os inscritos não, mas... E a pessoa, de repente, ele estava lendo a Bíblia e agora está lendo o livro de Enoque. Saiba que há mais de 60, quase 70 versículos, palavras, expressões, que na verdade são derivados, lá no Novo Testamento, são derivados do livro de Enoque, que arqueologicamente é irrefutável, ele foi encontrado, e eles mostram que os apóstolos, tá? Paulo, Pedro, João, Tiago, Jesus, inclusive, faz menção disso, você consegue identificar quando você conhece muito bem o livro de Enoque. Eles fizeram mais de 60, alguns dizem 70, 66, 60 menções do livro, mas são mais de 60, tá? Que é provado. 60 menções do livro de Enoque no Novo Testamento. Tá? Por isso que eu estou lendo aqui, porque ele é canônico, para os etíopes é canônico, e eu não me importo com o cânon que homens decidiram, como, por exemplo, a Igreja Católica acabou tendo um tipo de decisão ali de quais eram os livros melhores ali, os canônicos, tá? Fizeram na má intenção? Eu creio que não fizeram, talvez, a má intenção, mas tiveram limitação de conhecimento natural de que, até por Deus, ele sabia que tudo isso ia se perder. Mas, da mesma maneira, hoje estamos com muito mais conhecimento profeticamente colocado lá em Daniel, em Joel, que nos últimos dias teríamos sonhos, visões. Daniel diz que o conhecimento se multiplicaria. O livro de Enoque diz também que o conhecimento se multiplicaria nos últimos tempos. Por isso que nós hoje estamos tendo acesso a certos tipos de informações, e aquele que estuda bem a palavra de Deus, ele vai conseguir filtrar e saber. Então, esse livro de Enoque, principalmente o primeiro, ele é completamente canônico e bíblico, e eu consigo ter a total base para mostrar as coisas que eu estou falando para vocês. Inclusive, essa própria parábola de Jesus do rico Lázaro é baseada nisso aqui que eu vou ler para vocês, onde existem esses compartimentos, tá? E aí ele diz... internamente eles eram profundas, amplas e muito polidas. 3 delas eram escuras, uma clara, tendo no centro dela uma fonte de água. E ele está falando sobre as regiões espirituais onde ele observa. Perceba que ele está falando de mundos diferentes, mas as coisas de lá possuem um padrão das coisas que a gente tem aqui, né? Então, na verdade, as coisas aqui que são sempre a alusão daquilo que vem primeiro, não é verdade? Então aí diz, então eu disse, como são lisas essas cavernas, como são profundas e escuras. Então Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu: estes são os lugares deleitosos, onde os espíritos, as almas dos mortos serão reunidas, e para eles foi formado aqui, e serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens. Então ele está falando de um outro lugar, onde os seres serão reunidos. Estes lugares, nos quais habitam, eles se ocuparão até o dia do julgamento, e até seu período escolhido. Seu período escolhido será longo, mesmo, até o dia do grande julgamento. E vi os espíritos, os filhos dos homens, que estão mortos, e suas vozes rompem o céu quando eles são acusados. Então inquiri de Rafael, o anjo, que estava comigo, e disse: que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu e acusa? Tá? Então Abel é um dos heróis da fé. Tá? Em Hebreus você consegue reconhecer. Por isso que Abel ele estava ali completamente conectado, junto com outros espíritos dos homens específicos ali. E aí ele respondeu dizendo: este é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim, seu irmão, o qual acusará aquele irmão, até que a sua semente seja destruída da face da terra. Aqui também há a prova da semente da serpente, que Caim é maldito e a descendência de Caim é maldita. É uma descendência de Néfilim. E aí ele diz, no verso 11, até que sua semente desapareça da semente da raça humana, ou seja, no fim dos tempos, só no dia do julgamento, que o joio será completamente tirado do meio do trigo, né? O joio e o trigo serão separados. Então, Caim, maldito, filho do maligno, sendo provado também aqui no livro de Enoque. E aí diz, naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele, a respeito do julgamento geral, dizendo, por que um está separado do outro? Ele respondeu, 3 separações foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim os espíritos dos justos foram separados. Especialmente uma separação foi reservada para os espíritos dos justos, onde jorra uma fonte de águas límpidas, onde há uma luz acima, ou seja, então quando aquele Éden antigo, ele foi afundado, Deus ele pegou e começou a separar
essas regiões para onde esses seres iriam ser designados. A parte onde o teu ser ele repousa, tá? A parte daqueles que seriam os heróis da fé, então eles vão entrar num tipo de local que é uma espécie de deleite ainda, que tenham resquícios do Éden antigo, e uma parte onde os seres eles sofrem, são malignos. Enoque, ele vê aqui o mundo atemporal já, ele está vendo regiões espirituais, tá? Que estão ligadas fora do nosso espaço-tempo, numa outra frequência, numa outra dimensão. Tá? Como se tudo já estivesse já ocorrendo e o quinto selo já estivesse aberto, que é o momento em que os salvos começam a temporalmente despertar, tá? Onde Deus fala, repousem um pouco mais, até que se complete o número dos seus irmãos, lá em Apocalipse, que também é uma prova da pré-existência. E aí diz, aqui suas almas são separadas, além disso, abundante é seu sofrimento até o tempo do grande julgamento, ou seja, aqueles que são malignos, tá? O castigo e o tormento daqueles que eternamente abominam a justiça, cujas almas são munidas e amarradas lá para sempre. E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações e daqueles que vigiam pela sua destruição, para sua matança nos dias dos pecadores. Uma separação deste tipo foi formada para as almas dos injustos e dos pecadores, daqueles que cometeram crime e se associaram aos ímpios, com os quais eles se assemelham. Olha que interessante, há uma parte que existe o local onde os que são maus vão, por quê? Porque eles se assemelham aos... Quem são esses ímpios? É a semente maligna. Lá tem um local onde esses seres eles ficam ali sofrendo, são separados até dos que são homens maus comuns. Olha que interessante. Então tem os níveis, tá? Isso sempre foi de consciência do mundo hebraico, esses tipos de níveis e locais, tá? Então havia esses 3 compartimentos principais, e esse é o porquê existe a parábola de Jesus quando ele fala sobre o rico e o Lázaro. Aí você consegue ver, lá também você consegue enxergar onde Jesus ele deixa isso, porque os sábios hebreus lá que estavam ouvindo o que ele estava dizendo, eles iam reconhecer, porque isso aí, Jesus estava falando sobre o livro de Enoque, onde há uma separação e há aquele abismo, onde o cara lá ele quer que o outro, fale lá, avise meus parentes, e Jesus deixa muito claro, ali também uma prova de que não há reencarnação, algo do tipo, né? E que nós estamos aqui numa prova, e a prova para a gente passar isso aqui são as palavras que Deus ele deixou para os profetas, tá? Os profetas e aquilo que está nas escrituras, tá bom? Então essa é a forma da gente conseguir salvação.